Hello guys, how are you doing? It's so good to be back. Olá pessoal, tudo bem? Que bom que voltamos com as nossas lives. I've missed you. Senti falta de vocês, né? Porque nas últimas 2 semanas nós fizemos transmissões de outras aulas, né? Que ocorreram bem lá no meio do ano, tipo uma retrospectiva 2016, né? Então compartilhei aí aulas que foram realizadas lá junho, julho, agosto, há um tempo atrás, aulas que o pessoal gostou muito, teve bastante comentário, bastante curtida. Então a gente fez meio uma retrospectiva 2016, devido ao Natal, Ano Novo, muita gente viajando, né? Muita gente passeando, de férias. Então por este motivo a gente teve 2 semanas de retrospectiva de lives, mas hoje estamos de live mesmo, ao vivo mesmo. Ao vivo é sempre mais bacana, sempre mais legal, eu prefiro, ao vivo e a cores. Então, conforme você for chegando, conforme você estiver acompanhando a aula, dá o seu curtir aí, coloca o seu comentário, coloca o seu nome, quem que está aqui comigo, de onde você é, se porventura eu ainda não te conhecer, compartilha com um amigo, tá? Hoje eu preparei um material bem bacana. O que nós vamos falar hoje na nossa primeira live de 2017, né? Live mesmo, ao vivo mesmo. A gente teve as outras aulas, né? Semana passada e a anterior era 2016 ainda, né? Então a nossa primeira live de 2017. Sejam bem-vindos, espero que você esteja comigo nessa primeira e muitas outras que ainda virão. Oi, Juju! Sempre aqui comigo, 2016, 2017, é isso aí. E então eu separei um pouquinho de dicas de pronúncia. A gente já teve algumas lives sobre dicas de pronúncia, eu até na retrospectiva, nas 2 últimas semanas, uma dessas aulas que eu republiquei, né, foi exatamente falando sobre dicas de pronúncia, que foi uma das lives que o pessoal mais gostou. Só que hoje, diferente um pouco daquela, que eu trouxe alguns fonemas, alguns sons, né, a gente falou de TH, entre outros sons, que gera bastante confusão. Hoje eu trouxe algumas palavras que geram confusão. Então um pouco diferente do que foi aquela live. Hoje eu trouxe algumas palavras, na verdade são palavras, eu nem diria que geram confusões, são palavras que a pronúncia dessas palavras se tornaram um vício tão grande pronunciá-las de uma outra forma e não a adequada, que na maioria das vezes as pessoas não sabem de fato qual seria a pronúncia adequada, porque ouviu o tempo todo determinada pronúncia, então a pessoa acredita que seja aquela. E às vezes a gente ouve no rádio, até mesmo na TV, a pronúncia não adequada. Então eu separei algumas palavras em relação a isso. E depois, se você quiser ver outras dicas de pronúncia, outros sons, deixa seu comentário. A gente tem 2017 inteiro pela frente para fazer muita live, então dá para fazer muita coisa ainda nas aulas. E não só em relação à pronúncia, mas se você tiver alguma outra sugestão que você gostaria de ver na aula ao vivo, manda, deixa nos comentários, manda inbox, manda no e-mail, da forma que você quiser. Eu vou estar sempre lendo e vou estar providenciando, preparando esse material que você estiver sugerindo. Conforme você for chegando, coloque o seu curtir, coloque o seu nome para eu saber quem está aqui comigo, né? Eu já vou começar compartilhando a minha tela, tá? Daqui a pouquinho eu volto aqui para ver quem está aqui comigo. Hello, Pi! Arantes, muito bem! Thank you! E aí você vai colocando aí o seu curtir, o seu compartilhar. Eu vou aqui começar compartilhando a minha tela para a gente poder acompanhar aqui, para você também poder acompanhar. Lembre-se que o link para você baixar este material já está disponível aí no topo do vídeo. Então, em cima do vídeo já tem o link para você poder baixar esse material, ter acesso a esse material, né? Se depois quiser assistir novamente essa live e lembrar, né, em relação à aula junto com o material, você já tem esse material disponível. Lembrando que todas as aulas, desde a primeira, hoje é a aula 24, todas elas estão na fanpage, tá? Então é só entrar lá e procurar a aula do seu interesse, por tema, enfim, tá? Fique à vontade. Vamos lá então, let's go? Here we go, né? Nossa primeira, our first class. A nossa primeira aula de 2017. Bom, o que eu separei para vocês hoje em relação à pronúncia, como eu estava falando lá no começo da aula, eu já fiz uma aula sobre isso. Eu gosto sempre de deixar bem claro que o objetivo desta aula é te ajudar
tanto a melhorar sua pronúncia quanto a aprender novos sons, tá? Porque pronúncia é algo assim muito delicado de ser trabalhado, né? Com quem está aprendendo a falar inglês, com quem está desenvolvendo a fala no idioma, porque a pessoa já tem um certo receio na maioria das vezes. Ai, teacher, mas e se eu falar tal coisa errada? Ai, eu tenho tanta dificuldade com pronúncia. Ai, teacher, então pronúncia é uma questão delicada, porque por conta da pronúncia, muitos alunos, muitas pessoas que estão aprendendo o idioma, às vezes deixam de falar, preferem ficar quietos, não arriscar uma conversação numa hora que eles precisam por conta do medo de errar a pronúncia. Então eu gosto sempre de frisar que aulas de pronúncia, dicas de pronúncia, é para te ajudar a ir melhorando gradativamente. Não é para te acusar do tipo, você está falando errado, não é para falar assim, tem que falar certo, de forma alguma. Lembre-se que a comunicação está sempre acima de tudo. Está acima da pronúncia, está acima de qualquer erro que você pode cometer, que você possa cometer, na verdade. Então, não permita que a pronúncia te bloqueie. A dúvida de pronunciar errado, ai, agora eu não tenho certeza se é isso. Nossa, assistindo uma live lá da Teacher G, que essa palavra não era assim que falava, era de outro jeito, mas eu não lembro como falar de outro jeito. Não é essa a finalidade que esta aula de pronúncia tem, tá? Pelo contrário, é para te estimular, para querer aprender mais, melhorar mais, praticar mais, mas nunca permita que uma dúvida de pronúncia interrompa você ou te bloqueie de falar. Tá? Fale da maneira que você acha que é, porque mesmo que não seja adequada, a comunicação vai começar a acontecer. Se a pessoa não te entender, ela vai te perguntar, você vai poder explicar de uma outra forma, você vai ter outras maneiras de falar a mesma coisa. Agora, se você não falar, mesmo que não seja a pronúncia adequada, não vai ter comunicação. Então, cuidado com pronúncia nesse sentido. Não permita que a dúvida em relação à pronúncia de um vocabulário, de uma palavra, te bloqueie. Vá em frente, go ahead. Tá? Eu sempre falo, você tem 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. Então é melhor sempre arriscar, mesmo que você tenha dúvida. E mesmo que não saia da forma como deveria, né? Mesmo que não saia da forma adequada, a comunicação vai acontecer e vai ficar muito mais fácil para vocês se entenderem. Depois, numa outra oportunidade, você vai lá e checa essa pronúncia. Deixa eu ver se é isso mesmo, se não é. E se de repente não for aquilo que você falou, vai praticando, vai revendo, mas não deixe de falar por conta de pronúncia, tá? Então, trabalhar com pronúncia é bem delicado por essa questão. A gente não pode permitir que isso nos bloqueie na hora de falar, porque daí não é bacana. O mais importante sempre é a comunicação. Não esqueça disso, tá bom? Então, vamos começar com uma palavrinha que a gente ouve muito. Até hoje eu já estava vendo aí alguns posts em relação à festa, festa do peão que vai acontecer na cidade da Americana, né? Algumas cidades logo já começam a anunciar que no meio do ano tem festa do peão, e aí essa palavra começa a circular bastante, e às vezes anúncio no rádio, né? Festa country, baile country, roupa, ai, tem que ir de roupa country. Provavelmente você já ouviu essa palavra várias vezes. Bom, se você não sabe, né, o caso você saiba, essa palavra, além de querer dizer isso que você já está acostumado, como rural, né? Então quer dizer que vem de uma área rural, né? Também pode ser país, né? Então a gente ouve muito country music, né? Vai ter uma festa country, tem que ir tudo de cowboy, coisas do tipo. Então vamos ver qual que é a pronúncia adequada desta palavra. A gente ouve country, até mesmo na rádio, né? Os radialistas pronunciam assim. Eu coloquei aqui na frente da palavra a fonética dela, tá? Como que é a descrição fonética. Tá vendo que tem um K, um apóstrofo aqui em cima, né? Então, essa leitura que está logo aqui na frente, essa descrição, essa escrita, é a descrição fonética da palavra. Eu costumo dizer que antes, um tempinho atrás, não na minha época, viu gente? Senão vocês vão achar que eu sou muito velha. Mas um tempo atrás, quando a gente não tinha acesso aos dicionários online, como a gente tem hoje, a gente comprava aqueles dicionários de inglês, português, português e inglês, e na frente da palavra aparecia exatamente essa descrição, né? Ela aparecia como que a palavra era falada, né? Porque não tinha como a gente ouvir a pronúncia, né? Então todos os dicionários, até hoje os dicionários são assim, mas por conta dos online a gente acaba não prestando atenção que vem essa descrição, mesmo em alguns dicionários online. Não são todos, mas alguns sim, né? Então além de você poder dar o play para ouvir a pronúncia, você também tem a descrição fonética dela
na frente, né? Na frente da tradução, alguma coisa assim. Mas um tempo atrás, a gente só tinha essa opção para poder saber como que era pronunciado. Não tinha como ouvir, né? Nem acesso à internet tinha, muito menos acesso aos dicionários online, tá? Então, é a descrição fonética. Uma vez que a gente começa a entender e conhecer o som fonético, a gente não precisa nem mais ouvir aquele play que a gente gosta, né, quando entra no dicionário online. A própria descrição já consegue nos mostrar como que é a pronúncia adequada. Então vamos ver como que é essa palavra que a gente ouve tanto, country. Eu não sei se você conhece, se você sabe, mas a pronúncia adequada, de acordo com a descrição fonética que aparece ali na frente para você, ó, a pronúncia adequada é country e não country, né? Por causa do O e do U que aparece aí na palavra, a tendência é usar essa pronúncia por conta da escrita. Country music, festa country, país country. Eu já ouvi muita gente dizendo teacher, mas quando é música é country, não é? E país é country. Não, independente de ser música country, né? Festa country, country music ou país, estou me referindo ao país, o meu país, my country is Brazil. Independente da tradução, a pronúncia é country e não country, como todo mundo ou uma grande maioria acredita que seja. E como eu falei no início, como a gente ouve muito essa pronúncia, a gente acaba viciando nela. Então a gente passa a achar que também é desta forma, né? Então só para você entender, ó, country. Em relação ao dicionário que eu estava falando com você, eu gosto muito de usar esse word reference, porque além dele aparecer lá para você ter a opção de ouvir, apertar ali o listen, ele aparece também a descrição fonética, né? Porque às vezes mesmo ouvindo, né, eu já comentei isso em outras lives, o seu cérebro não consegue reconhecer o som adequado porque ele registrou um som anterior em relação àquela imagem, àquela palavra. Ele registrou country. E aí mesmo você ouvindo, você tem aquela sensação, é country, mesmo que não seja, tá? Então, por isso que tem que ter muita cautela com esses dicionários que você só ouve o som, porque se o seu cérebro já registrou um som inadequado para aquela palavra, é bem provável que você continue ouvindo esse mesmo som. Então, a descrição, da forma que ela está aqui, ó, que ela aparece aqui na frente, ó, country, esse símbolo aqui, ó, parece um V de ponta cabeça, estão vendo? Ele tem esse som de country. Então, todas as palavras que... Nós vamos ver esse som de novo. Quando você vê esse símbolo, você já vai lembrar que é esse som aqui, ó, country e não country, tá bom? Então, só pra gente começar a entender como é que fica. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Lembrando que quem chegar aqui comigo, coloca um oi. E o Piarantes falando que ele tem dificuldade em dizer a palavra garota em inglês. Eu vou falar sobre essa palavra já já. Fernando, hello, Camila, boa noite. Lari, saudades, hello, Lari. Eu vou falar sobre essa palavra, viu? Essa palavra pega mesmo, né? O R e o L é um som totalmente assim novo pra gente, que a gente tem que aprender a trabalhar com ele mesmo. Então, só lembrando aí, recapitulando, a tal famosa festa country é festa country, ok? Vamos lá para a próxima? Eu tenho ali, ó, eu separei, na verdade, 3 palavras, porque o som vai ser o mesmo ali, ó. São palavras que a gente vê com frequência. O primeiro ali é o verbo caminhar, andar. O segundo é conversar. E o terceiro aqui, ó, é metade. Sabe aquela série famosa, né? Que você deve conhecer. Eu já vou falar como é que a pronúncia é normalmente dita aí, ó. Normalmente, como a gente tem um L aqui no meio da palavra, a nossa tendência é tentar pronunciar esse L, não é verdade? Então, a nossa tendência é falar walk, talk. A gente quer falar o L, né? Walk, talk, né? Half, por conta do L. Tá vendo aqui a representação fonética logo na frente? Vocês perceberam, né? Tô falando do L aqui, tô usando o L onde não tem. Vocês perceberam que o L aqui desaparece, né? Ele não aparece na representação fonética, porque é exatamente isso que acontece. Essas 3 palavrinhas, o L permanece mudo, ele não é falado. Então, o famoso walk, né? A pronúncia adequada é walk, tá? O conversar, ao invés de talk, talk. O L some, ó, talk, walk, tá? O half, que a gente ouve às vezes as pessoas dizendo, half, 2.5 men.
e não Two and a Half Men, aquela série que o pessoal gosta de acompanhar, né? Então aqui não é walk, e sim walk. Não é talk, e sim talk. Não é half, e sim half, ok? Walk, talk e half. Então o L desaparece. Aqui, ó, só para vocês acompanharem a imagem como que aparece lá no dicionário. Se for usar um dicionário online, verifica se o dicionário que você está usando aparece a representação fonética para você, tá? Então, vê se aparece ali. Então, você tem a opção tanto de ouvir, quanto também aqui a representação fonética. Então, a primeira palavra que nós vimos que o pessoal acaba falando num som inadequado seria o country, né? Que as pessoas falam country, né? E algumas palavras onde o L é mudo, como walk, talk, half, tá bom? Vamos lá para o próximo, né? Essa é uma também que o pessoal acaba alterando a pronúncia dela e ela acaba se transformando numa outra palavra. Então, às vezes pode confundir um pouquinho, tá? Para nós aqui, polícia, né? Até tem uma banda, né? Tinha uma banda, né, com esse nome, né? E a pronúncia também vinha errada já vinha inadequada desde aquela época que existia a banda. A gente ouvia às vezes o pessoal anunciando na rádio, anunciando até mesmo às vezes em programas de clipe com a pronúncia inadequada. É o que eu falei lá no começo, vai viciando de uma tal forma que você realmente desconhece a maneira adequada, tá? Então eu não gosto nem de dizer que é a pronúncia errada, mas vira um vício mesmo, né? A pessoa acaba acreditando que aquilo é o correto porque ela desconhece a forma adequada. Então, só para vocês entenderem, essa é uma palavrinha que as pessoas normalmente dizem, policy, the policy, né? Na verdade é police, tá? E não policy. Policy, na verdade, em inglês é política, tá? Então, você mudando o som aí da palavra, ela pode até se tornar uma outra. Então, é police. Olha aqui, né? Como que é a representação fonética dela, né? The city depends on independent police, independent police. Então, police, não policy, tá? Então, cuidado com essa palavrinha. É uma também que ela acabou se popularizando nesta forma. Policy, mas não é policy, sim police, tá bom? Ali a representação fonética, só para vocês acompanharem como é que fica, tá? Falando ali no que o Pi estava comentando ali no Face, agora nos comentários, que ele tem dificuldade com a palavra garota, vai seguir a mesma regra de som aqui para a palavra garota. Nós vamos ver como é que vai ficar também. Essas duas, assim, são top 5, né? Por isso que está aqui em quarto lugar. Tem uma dificuldade em relação a nós brasileiros pronunciarmos essas palavras por conta desse R e L, né? Tá vendo aqui que a palavra mundo e a palavra né? Que word é palavra, ou o programinha que a gente usa lá, né? Para digitar textos e tudo mais. Como no nosso idioma a gente não tem esse som de R e L juntos, seguidos, né? O R pra gente é muito fácil. Para mim, então, que sou de Piracicaba, eu já nasci falando esse R perfeitinho, né? Então, vamos ver como é que fica. Vou dar algumas dicas para tentar deixar mais fácil, porque é um som que você tem que ir praticando mesmo. Às vezes não é de uma hora para outra que ele vai sair adequado, porque é um som novo, né? Não tem no seu idioma, então é um som que você precisa aprender novo. Então, vamos ver como é que fica a representação fonética delas, ó. Vocês perceberam aqui no mundo, na palavrinha mundo, que o L aparece aqui, ó. Até deixei ele em destaque, né? E na outra, que é palavra, né? Ou o programinha que você usa lá para digitar seus textos, o L não aparece. Então, a diferença básica dessas duas, uma tem o som de L. E aqui, diferente do talk, do half, o L vai ser pronunciado, tá? Aqui o L não é mudo. Aqui eu preciso falar o R. O som do R, quando eu tenho que fazer esse som do R no inglês, a minha língua ela fica nesse formato aqui no céu da boca, ó. Se vocês pudessem ver, né, ela fica desta forma, fica ela fica dobrada aqui, ó, tá? Esse é a maneira quando eu faço o som do R, tá? Se eu tô aqui neste formato para fazer o som do R, a minha língua, né, imagine que essa parte de cima é a minha língua, eu vou ter que ir lá no céu da boca para fazer o L. Tá? Então, é como se eu fizesse esse movimento aqui com a língua, né? Então, do tá? Então, eu vou ter que fazer esse som do tá? O L lá no céu da boca. Vamos ver como que vai ficar isso para ficar um pouquinho mais fácil para a gente conseguir entender.
A palavrinha mundo é como se eu dissesse essas duas palavras juntas. Were, né? Que aqui o som do R pra gente é mais tranquilo. Were, tá? Primeiro aqui, ó. Were, tá? Were. E como se eu dissesse velho logo em seguida. Como se eu dissesse era velho, né? Tudo junto. Velho, eu falo old, old, tá? O que acontece com o nosso L na hora de falarmos inglês? A gente engole ele, porque no português a gente faz isso o tempo todo. A gente fala mal, não sabe se é U, se é L, né? Então a gente fala old, old. Aí a gente já engoliu o L, ó, old. Cadê o L? Sumiu, né? É como se eu não tivesse o L. Mas eu preciso dele aqui, então old, world, tá? É como se eu falasse devagarzinho, world, world. Junta tudo, world. Mesma coisa para garoto, ó. A minha língua vai fazer esse movimento aqui, ó, earl, tá? Depois vai lá no céu da boca, girl, né? Se fosse só, imagine que a palavrinha fosse só, terminasse no R, G-I-R, sem o L, girl, girl, né? Agora eu vou pôr o som do L lá no final, girl, girl. Aí sai girl, sai Spice Girls, né? Minha época tinha lá Spice Girls, alguma coisa assim, né? Spice Girls, né? Então eu preciso fazer os dois sons. É mais um posicionamento, né, de como vai ficar a língua para o som sair adequado. Então o som do R vai fazer esse movimento aqui, ó, né? De e o L, Earl, né? Ele vai lá no céu da boca. Então, girl, world, girl, world, tá? Então, ele é um dos sons mais complicadinhos no sentido de que a gente tem que praticar mesmo, né? Como o TH, esses sons que não existem na nossa fonética, tem que praticar para a gente começar a entender como é que funciona, tá? Então, é o som do e do O, girl, world, tá? E a palavra aqui do programinha que a gente usa não tem o L, então fica mais fácil, né? Word, word, tá? É só o som do R mesmo, que pra gente já é mais tranquilo. Normalmente o L que nos atrapalha aqui nesse tipo de palavra, por conta que o nosso L tem som de U na maioria das vezes, tá? Então se for só girl, tranquilo, mas tem um L lá, né? Girl, tá? Lembre-se que o L aqui, a ponta da língua vai lá atrás dos dentes superiores, lá no cantinho, né, na pontinha aqui do céu da boca, que é onde é pronunciado o som do L aqui em inglês, tá? Pi, espero que tenha ajudado um pouco. Se depois tiver alguma dúvida, pode me mandar inbox que eu posso te ajudar caso necessário, tá bom? Mas é a mesma regrinha aqui do world, tá? Eu vou ter que fazer esse movimento e depois ir com a língua lá no céu da boca, para os dois sons poderem sair, tá bom? Senão sai só o som do R mesmo, que é o que acaba acontecendo. Aquela famosa música, né, do Michael Jackson, que ficou famosa no Big Brother, né, porque uma das participantes cantava lá, como que era? We are the world, né? Aí virou vídeo, virou, né, uma zoação total na internet, mas porque realmente, na verdade, é um som que a maioria das pessoas acabam desconhecendo por causa desse L que aparece aí depois do R, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação aos sons aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui comigo. Isso mesmo. Very good. Camila, olá, feliz ano novo, Happy New Year, Fernando. O Fernando tá até mandando um feliz ano novo aqui, que bom. A gente só estamos apenas no dia 4 ainda de janeiro, né? A gente tem muitos dias ainda pela frente, né? O ano só tá começando aí, muitos dias ainda em 2017. Então, espero que tenha ajudado aqui. Aqui a representação fonética, só para você ver como é que fica, é a mesma que eu coloquei no anterior, só para você ver no dicionário online, com uma representação fonética, que é o que acaba te ajudando um pouquinho mais, tá? Bom, todo mundo conhece essa palavra, acho que é muito difícil, eu nunca encontrei alguém que não conhecesse a tradução dessa palavra. Todo mundo conhece, né? Enfim, é uma palavra que todo mundo conhece praticamente, mesmo sendo em inglês, que é amor ou o verbo amar. E por muita gente conhecer, a pronúncia dela também acabou ficando bastante assim,
trabalhada da forma inadequada também, porque a maioria das pessoas que conhecem essa palavra falam love, né? Love, I love you, né? Vamos ver como que fica a representação fonética dela? A gente já viu esse símbolo numa outra palavrinha lá no começo da aula, né? E é onde eu dei a dica para vocês lá no país, que estava ali, country, que quando aparecer esse V de ponta cabeça, parece um V de ponta cabeça, o som é E, né? Então, ao invés de love, vai ser love, né? Então, muita gente acaba também desconhecendo, porque todo mundo fala love, I love you, you love me, né? Então, na verdade, é love. Olha a representação fonética dela ali, ó. O V de ponta cabeça é o mesmo som do country, love, tá? Country, love, é o mesmo som do E, tá bom? Então, é uma palavrinha também que a gente fala, ouve bastante, de uma maneira inadequada, que acabou entrando também no vício aí, né? E todo mundo acaba falando dessa forma, tá? Guys, it was a pleasure to be here with you tonight. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Estava morrendo de saudade das lives. Toda quarta, 8h30, estarei aqui. I'll be waiting for you. Vou estar esperando por vocês. E quem ainda não garantiu a vaga para o curso de imersão de 23 a 27 de janeiro comigo na cidade de São Paulo, a gente está com 50% de desconto até o dia 11 de janeiro. Então entra no link que aparece aí para você. Também coloquei na descrição do vídeo. Garanta a sua vaga. Se você ainda não fala inglês, este curso é para você. Nesse link tem todas as informações possíveis. 50% de desconto. Entra lá. Vai ser um prazer ter você comigo pessoalmente e a gente fazendo um trabalho excepcional para você atingir um resultado que você nunca imaginou que talvez conseguisse em apenas uma semana. Precisando falar comigo, dúvidas, manda e-mail inglês@teacherg.com.br ou no Facebook e me acompanhe também no YouTube. Thank you so much, guys. Muito obrigada. I hope to see all of you next week, ok? Espero vê-los todos na próxima semana. Thank you. Valeu, guys. Bye, bye.